Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhes oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefe de militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos e colocou postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés era um filho de crente desviado. Se desviou em dado momento da sua vida. E nós vimos então, na mensagem anterior, que Manassés precisava se converter. A razão dessa mensagem é para que a gente faça uma reflexão
se em alguma área da nossa vida nós precisamos nos converter. A primeira afirmativa foi que Manassés, ele quebrou, rasgou os mandamentos do Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. É uma declaração genérica, não especifica o pecado aqui que ele cometeu, mas à frente vai ser dito. Mas com essa declaração aqui, ele está demonstrando que ele desobedeceu a Deus e os homens. Ele deixou de amar a Deus e deixou de amar os homens. No segundo ponto, nós afirmamos, que é o sexto aí, está certo aí? Manassés revela agora um pecado específico que ele cometeu. Diz o texto bíblico que ele adorou os ídolos. Ele quebrou o primeiro grande mandamento: não terás outros deuses diante de mim. No terceiro ponto, nós afirmamos que Manassés, além de ter outros deuses, ele cometeu homicídio, porque ele matou o filho em sacrifício aos deuses estranhos. E na quarta afirmativa da mensagem anterior, nós também vimos que ele manipulou os poderes sobrenaturais. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, invocava os mortos. Enfim, ele realmente foi um homem que se envolveu com vários tipos de religiões. E a última afirmativa que nós fizemos foi que Manassés profanou o santuário de Deus. A única casa de oração que existia naqueles dias era em Jerusalém. E ele colocou ídolos dentro da casa do Senhor. São razões pelas quais Manassés precisava passar pela conversão. E agora, então, ponto 6, nós vamos ver ainda porque ele precisa se converter. A conversão do rei Manassés era necessária por estimular o próximo ao caminho pecaminoso. Vamos ler aí o versículo 9. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos sírios. Ele não só pecou, mas ele fez o seu reino pecar, ao construir aquelas imagens e determinar que o povo também se curvasse e adorasse. Ele induziu e seduziu o seu povo à iniquidade. Pecar, irmãos, já é algo grave, mas fazer o próximo pecar também é gravíssimo. Quer dizer, a nossa pena, o nosso castigo aumenta muito mais quando nós pecamos e induzimos outros a pecarem. E esse foi o caminho do rei Manassés. Ele não só pecou, mas ele fez o seu reino pecar. Se como rei estamos fazendo o próximo pecar, somos agentes do diabo. Nós precisamos observar isso. O diabo vem para matar, roubar, destruir. Ele vem para seduzir. A sedução de anjos, ele conseguiu seduzir os anjos a se rebelarem contra Deus e enganou nossa mãe Eva a comer o fruto proibido. A ação dele no paraíso ou nas regiões celestiais, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a abandonarem o seu caminho, o que Deus havia estabelecido. Então, quando ele veio à terra, no jardim, ele seduziu nossa mãe a comer do fruto proibido. Foi ele, o diabo, que induziu Davi a contar ao povo e a pecar contra a palavra de Deus. Ele usará o anticristo para levar a população a transgredir contra o Senhor. Então veja que o diabo está agindo, enganando os homens, fazendo os homens
pecarem contra Deus. Sim, se esta tem sido nossa atitude, necessitamos nos converter deste mau caminho. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Invoquemos o seu nome, porque ele está perto. Salmo 86 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que invocam. Se porventura o nosso caminho é semelhante ao do diabo, há esperança para nós. Não há esperança para ele, mas há esperança para nós. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos fazer o próximo pecar, por exemplo, ensinando interpretações erradas da palavra de Deus que o levarão a crer em uma mentira. Os falsos mestres, os falsos professores, ou mesmo um professor verdadeiro que não compreende bem a palavra de Deus, interpreta a palavra errada e ensina dessa maneira, fará com que a pessoa se desvie do caminho verdadeiro. Os pais podem estar fazendo isso com os filhos. Os pregadores podem estar induzindo ao erro doutrinário o povo. Quando abrimos a boca para aconselhar, não segundo o ensino das Escrituras, mas segundo o nosso coração pecaminoso, estamos fazendo o nosso semelhante pecar contra Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cada palavrinha que nós damos, cada conselho que damos, se não estiver de acordo com a palavra, nós estamos levando a pessoa a pecar contra Deus. Outra forma de levarmos o próximo a pecar é o nosso comportamento. Agora não é o que eu falo, mas o que eu faço. Como eu ajo dentro de casa, como eu ajo no trabalho, como eu ajo na igreja, qual é que tem sido o meu comportamento? Esse comportamento vai ser copiado, será imitado. A maneira de viver é poderosa para influenciar pessoas para o bem ou para o mal. O mau exemplo do rei levou seus súditos a seguirem o seu caminho. Isso despertou a ira de Deus contra o seu povo. Diz o versículo: fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha expulsado. Veja, esse pior aqui, não quer dizer que era algo mais terrível, não. Uma vez que a pessoa conhece a palavra e se afasta da palavra, o pecado desta pessoa se torna maior do que uma pessoa que não conhece a palavra. É um caso agravante. O mau exemplo do rei, então, levou os súditos a cometerem esse erro. Que tipo de testemunho estamos dando para os nossos familiares? Que testemunho nós estamos dando para os irmãos da fé? Qual tem sido o nosso testemunho no trabalho e perante a sociedade? Será que o nosso testemunho é semelhante ao de Samuel? Lembra que quando Samuel ele vai deixar o cargo, pois já estava velho, e Saul vai ser empossado rei, diz a palavra de Deus assim: agora, pois, eis que tende o rei à vossa frente, Samuel falando, já envelheci, estou cheio de velhice, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Lembra que ele foi consagrado no templo, por Ana? Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e o restituí. Então responderam o povo: em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Que coisa, né? Ele disse: se eu fiz alguma coisa errada, digam aí. Será que nós podemos, no nosso lar, no nosso trabalho, dizer: eu fiz alguma coisa aqui errada? Eu tenho sido trambiqueiro, mentiroso, trapaceiro? Será que nós podemos, como Samuel, desafiar a comunidade em que vivemos?
Se os nossos filhos, irmãos, abandonarem o Senhor, não seja motivado pelo nosso mau exemplo. Nossos filhos estão crescendo. E o nosso exemplo pode influenciar a presença deles na igreja ou não. Tomara a Deus, se porventura isso acontecer, ele se afastando do Senhor, não seja pelo nosso mau exemplo. Porque não foi pelo testemunho do pai dele, o rei Ezequias, que ele se desviou. O pai dele foi um homem temente a Deus. Tomemos cuidado para não sermos a pedra de tropeço na vida de nossos filhos, ou amigos, ou irmãos, ou parentes. Cuidado com o que diz e faz perante eles, porque nós somos os primeiros modelos para as suas vidas. Precisamos atentar para essa realidade. Irmãos, sermos induzidos ao erro por instrumento humano, por anjos caídos, pela velha natureza, pela sociedade, não nos isenta de culpa. Ah, pastor, mas foi fulano que me enganou e eu pequei. Deus não vai nos considerar inocente pelo fato de alguém ter nos induzido ao erro. Eva não foi inocentada por ter sido enganada pelo diabo. Deus aplicou um castigo nela. Nem Adão foi absolvido por ter comido o fruto por causa de Eva. Adão também recebeu o castigo. Cada um receberá o castigo conforme a sua participação. Cientes disto, vamos nos arrepender do pecado de induzir o próximo ao erro ou de deixar ser seduzido pelo erro. Seja eu o promotor do pecado ou eu tenha cedido ao pecado, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Diz o profeta Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, precisamos atentar para essa realidade. Em sétimo lugar, irmãos, a conversão do rei Manassés era necessária por causa da dureza de seu coração para com a palavra de Deus. Além de pecar, além de levar os outros a pecarem, Deus chamou o rei à advertência e ele não ouviu. Vamos ler o versículo 10. Falou e a seu povo, porém não. Deus falou. Deus chamou a atenção. Você está errado, rapaz. Se conserte. Mas eles não deram ouvidos. A trombeta de Deus sempre tocará para nos alertar quando estivermos pecando contra Ele. Deus nos incomodará para que abandonemos nossos maus caminhos e nos voltemos para Ele arrependidos. Lembra o Salmo 32? A sua mão pesava dia e de noite, né? Ele sentiu o peso do Senhor até que confessei os meus pecados e a minha iniquidade não mais ocultei. Mas, infelizmente, podemos tapar os ouvidos e nos esconder para não ouvirmos a repreensão do Senhor. Lembra que quando Estevão estava falando, o pessoal tapou os ouvidos para não ouvir? Ou então,
O próprio Adão, quando ouviu a voz do Senhor, em vez de se apresentar diante do Senhor, o que Adão fez? Se escondeu para não ouvir. Diz a palavra de Deus: não oprimais a viúva, nem um órfão, nem um estrangeiro, nem um pobre. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, no tempo antigo, o pessoal endureceu o coração. Os fariseus endureceram o coração. Irmãos, cuidado para não endurecer o coração. A primeira trombeta a ser tocada quando pecamos é a voz da consciência. Esta voz interior que está encharcada com a palavra de Deus e influenciada pelo Espírito Santo nos incomodará por termos ofendido a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É aquela voz, eu lembro do Pinóquio. Pinóquio, ele tinha um grilo. O grilo ficava ali buzinando: ó, rapaz, você está errado, vá para o colégio. Aquele grilo, ele queria se livrar do grilo, porque o grilo chamava atenção. Quem é esse grilo na nossa vida? A voz da consciência operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Algumas insônias precedem de uma consciência ferida pelo pecado. Ô, pastor, não consigo dormir. Eu não estou dizendo que toda insônia é por causa de um pecado, mas algumas insônias pode ser por causa do pecado. A pessoa não consegue dormir porque a consciência está pesada, não consegue relaxar. A falta de paz e alegria podem ser fruto de uma consciência esmagada pelo pecado cometido. Se não obedecermos à consciência quando acionada por Deus, iremos perder a fé no Senhor. Lembra do salmista, Salmo 51? Restitui-me a alegria da tua salvação. Este é o dever, diz Paulo, falando a Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Respeite a consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pecou, aí a lâmpada acende interna. Se nós obedecermos, vamos nos livrar, mas se não atentarmos, vamos perecer. A leitura e meditação na palavra de Deus é outra trombeta do Senhor para nos advertir quando estamos errados. Quem já sentiu isso? Está errado, abriu para ler a Bíblia, parece que é uma espada afiada de 2 gumes, denunciando a nossa falta. Aí a gente abre e fecha, e aí procura outro versículo para ver se encontra alento, mas não dá certo. Abre e Deus continua falando: você está errado, você está errado. Ela nos revela, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que determinadas crenças e posturas não condizem com a vontade divina. A palavra do Senhor nos fere porque estamos pecando. Uma das possibilidades, ao sermos confrontados pela palavra de Deus, é rejeitá-la como o rei e seu povo, porque Deus falou ao rei, Deus falou a Judá, e eles taparam os ouvidos e não quiseram ouvir. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ou acatamos incondicionalmente a advertência divina. Então você ou recebe o que Deus está falando, ou você endurece o coração para com o Senhor. O culto público é mais uma trombeta divina para nos fazer abandonar o pecado. A gente chega na igreja, não sabe como é a liturgia que o pastor que faz, eu também não sei o que aconteceu com você, mas cada texto que lê, cada coisa que faz na igreja parece que é uma espada assim, falando no coração.
A leitura dos textos bíblicos parece denunciar nossas iniquidades. Os hinos e cânticos de louvor nos revelam a santidade, a justiça de Deus. O momento de contrição nos convida a confessar os nossos pecados. E através da leitura bíblica e pregação da palavra, nos sentimos nus e somos convidados a nos voltar para Deus. Por isso, muitos abandonam o lugar de culto para não serem confrontados por Deus através da liturgia do culto ao Senhor. Diz que quando Asaf entrou na casa de Deus, Deus revelou a ele. Ele estava a ponto de abandonar o caminho do Senhor, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A trombeta das circunstâncias da vida pode ser tocada contra nós por causa de nossas transgressões, sim. As dificuldades econômicas são fortes sopros para nos lembrar que pecamos contra o Senhor. A doença é um mensageiro poderoso para nos apontar o caminho para Deus. A oposição que se levanta contra nós em nosso ambiente corriqueiro visa nos advertir que precisamos retornar para o Senhor. Quem não ouve a Deus através da repreensão verbal terá de ouvir a sua voz pelas experiências amargas da vida. É só você se lembrar daquele filho pródigo. Estava tão bem em casa, mas o que é que aconteceu? Ele resolveu abandonar a casa e foi com a fortuna que o pai lhe deu para um lugar distante, e lá ele gastou tudo que ele tinha, e houve fome naquela cidade, e ninguém ajudava aquele jovem, e ele foi cuidar de porcos, e desejava comer a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele estava na miséria. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Que coisa gloriosa. Foi na necessidade que ele disse: estou errado, preciso voltar. Quem não vem por amor, vai vir pela dor. Apesar destas e de outras trombetas, podemos endurecer o coração como eles. Isso vai se manifestar nos afastando dos meios de graça e procurando ouvir mensagem de alta ajuda no lugar do Evangelho. Quando a pessoa não quer ouvir mais ao Senhor, ele também deixa de ler e de orar. Ele não gosta de igrejas que preguem o Evangelho. Ele gosta daquela igreja de: você vai prosperar, a sua vida vai ser maravilhosa, você vai ter saúde, o seu lar. Ele gosta dessas mensagens de autoajuda. Ele não quer ouvir o Evangelho. Vamos sempre estar justificando nossa vida pecaminosa. Eu pequei, mas foi por causa de fulano. Eu pequei porque eu tenho uma situação difícil financeira. Eu pequei porque a minha saúde é frágil. Meus irmãos, são os caminhos do pecador que não quer ouvir a voz de Deus. Iremos buscar nos prazeres momentâneos para sufocar a voz da consciência. Essas atitudes vão agravar o nosso quadro diante de Deus. Iremos apagar o Espírito Santo, perder comunhão com Deus e a sua igreja. E se morrermos nesse estado, iremos perecer eternamente. Tomar cuidado. Se através desta mensagem estamos nos identificando com o rei Manassés, e o Espírito Santo falando conosco para que deixemos os maus caminhos. É o Espírito Santo falando conosco para que deixemos os maus caminhos e nos voltemos ao Senhor através de Cristo para sermos perdoados e transformados. Eis que estou à porta. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em último lugar, irmãos, a conversão do rei Manassés era necessária por estar debaixo do castigo divino. Ele precisava se converter. Leamos o 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos,
amarraram-no com cadeias e o levaram. O salário do pecado é morrendo aqui o reino, morrendo a liberdade, está morrendo tudo na vida de Manassés. Chegou o castigo divino sobre a vida dele. As trombetas são advertências quando andamos no pecado, mas quando não obedecidas, cai a disciplina do Senhor sobre nós. Deus chama a atenção, sempre repreende, volte, volte, volte. A pessoa não quer ouvir, então a disciplina do Senhor. Lembra aí quem é os teimosos aí, Nestor, sabe, dos filhos teimosos que tem aí? Não obedecia, aí, vou lhe pegar. Você está aprontando, se conserte, mas não ouve, e aí o cinturão caiu, né? Então iremos experimentar a ira de Deus. Ela vai doer e nós iremos gemer. Devido às nossas transgressões, ninguém poderá nos salvar da correção do Senhor. Ela vai durar até que voltemos de maneira sensata para Deus. Ele vai bater em nós. Deus disciplina a todo aquele que Ele ama. O mal derramado sobre nós para nos disciplinar vem do Senhor. O texto diz, pelo que o Senhor trouxe sobre ele. Não é uma coisa de acaso, é uma providência, o cinturão de Deus. Olha quem é o cinturão de Deus, o povo assírio. Os assírios se levantaram, porque Deus o levantou contra o rei Manassés. Irmãos, Deus é amor, mas também é santo e justo. Não se esqueça disso. Ele não pode ficar inerte ante a nossa iniquidade. Ele tem de julgar o pecador, de sorte que a ira santa do Senhor é derramada sobre os ímpios e pecadores endurecidos. Se não estamos debaixo do guarda-chuva de Cristo, a ira do Senhor nos alcançará. Só encontraremos proteção em Cristo Jesus, porque Ele recebeu a ira de Deus em nosso favor. Cristo dará abrigo a todo aquele que quer abandonar seus pecados e crer nele como única esperança de salvação. Diz a palavra de Deus, geralmente se ouve que é entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio que tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Quando somos rebeldes ao Senhor, irmãos, o Espírito Santo deixa de mortificar a nossa velha natureza e ela passa a exercer controle em nosso coração e corpo. As obras da carne são conhecidas. Pode ver um crente desviado, as obras da carne começam a se manifestar. As obras da carne passam a se manifestar em nossa vida porque nos rebelamos contra Deus. Por causa disso, o nosso testemunho causa escândalo, tanto a Deus quanto à igreja e à sociedade. Nossa credibilidade perante os homens morre e passamos a ser alvo de chacota dos homens e dos demônios. Porque aquele crente enrolado, aquele crente mentiroso, os demônios ficam apontando e os homens também apontam. Mas Deus poderá ainda nos receber se nos convertermos de todo o nosso coração. Que mensagem gloriosa. Para isso, Jesus veio ao mundo. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os que pensam que são corretos, mas para os que se acham indignos. Se este é o nosso caso, basta suplicarmos a salvação e Ele nos salvará. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As infelicidades nas áreas da vida podem ser sinais da mão do Senhor contra nós,
porque não guardamos os seus mandamentos. A vida que não, o insucesso profissional nos nossos empreendimentos, as portas sempre fechadas, demonstram claramente que Deus é contra nós, porque Deus não só levantou o rei, ele atingiu a área econômica, a área da família, a área da segurança, várias áreas foram atingidas por causa do pecado do rei. Não vai adiantar banho de descarrego nesse caso. Minha vida está para trás. Meu irmão, se você está no pecado, não tem banho que lhe dê salvação. Não há banho que possa salvar você. O único caminho que pode salvar você é você se arrepender e voltar para o Senhor. Não, o que realmente necessitamos é nos arrepender. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. O que realmente precisamos é do arrependimento de todo o coração, para que a mão disciplinadora de Deus seja retirada. Quem confessa seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Louvado seja Deus, é o Deus da bondade. Nós vimos aqui, pela leitura, depois o pastor vai explicar mais em outra mensagem, ele fez o que fez, quando ele orou, Deus levantou a mão e tirou ele daquela situação, mudou a vida dele. É um Deus maravilhoso. As evidências eram incontestáveis da necessidade de arrependimento do rei, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Para nós, a morte física. Eu sou pecador? Você tem dúvida que é um pecador? Porque o salário do pecado nós vamos morrer por isso. Mas eu tenho saúde. O que você tem de saúde? Se você chegar à idade de Nestor, se você chegar na idade de Cândido, glória a Deus. Mas mesmo assim não vai ser muito tempo, não. O homem não pode passar, vai ter. Tu és pó, e ao pó voltarás. Nós precisamos lembrar disso. Nós somos pecadores. Então todos nós precisamos nos converter e voltar para Deus enquanto é tempo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Para nós, a morte física é uma evidência irrefutável de que precisamos nos converter. Além disso, as evidências pessoais das obras da carne, em vez do fruto do Espírito Santo em nosso viver, da obediência à serpente do que a obediência ao Senhor, tudo isso demonstra que, como Manassés, necessitamos nos humilhar na presença do Senhor. Estamos sofrendo porque estamos distantes de Deus. Mas se nos voltarmos para Ele em Cristo Jesus, nossa sorte será mudada. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Concluo. Nosso estilo de vida está influenciando pessoas para o bem ou para o mal. Pessoas que muito amamos, filhos, parentes, amigos. Por isso vamos tomar cuidado com o que falamos e agimos para não prejudicar o próximo. Nossa missão é abençoar os homens. Caso estejamos fracassando, vamos pedir perdão a Deus. Nosso pecado sempre atrai a ira de Deus. Ele pode nos atingir em qualquer área da vida. E no dia do juízo final, caso não tenhamos nos arrependido, o sofrimento é eterno. Vamos confessar nossos pecados para que a ira do Senhor se afaste de nós. Somente Jesus, irmãos, pode nos proteger da ira divina. Ele recebeu a fúria de Deus em nosso lugar na cruz. Para obtermos este benefício, é preciso crermos que Cristo cumpriu a nossa merecida pena por causa de nossos pecados. Só pela fé em Cristo e sua obra podemos ser salvos do castigo eterno. Se ainda não tomamos essa decisão, façamos agora. Corramos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Fiquemos